Olá a todos, muito boa noite. O tema de nossa aula de hoje é a continuidade do estudo dos princípios do processo administrativo e também veremos as regras de competência do processo administrativo. Na aula passada, vimos até o princípio do contraditório, que é aquele princípio que é previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, e prevê que sempre que há uma afirmação de uma parte em um processo administrativo, cabe à outra parte o contra-argumento. Então, sempre que alguém argumenta alguma situação em um processo, a parte contrária tem o direito de impugnar este argumento. Esse princípio também é aplicado em outras áreas do processo, não somente do processo administrativo, mas também é aplicado no processo civil, aplicado no processo penal, aplicado também no processo do trabalho. O princípio da segurança jurídica, já iniciando a aula de hoje, é aquele princípio da estabilidade, é o princípio que prevê que no processo administrativo deve haver a estabilidade para que se evite declarações desnecessárias de nulidade do processo por uma mera irregularidade que não causou prejuízo à parte contrária, que não causou prejuízo a qualquer parte do processo administrativo. Então, o princípio da segurança jurídica, ele prevê a orientação de que no processo administrativo deve haver a segurança, evitando declarações de nulidade que não acarretem qualquer prejuízo às partes que estão ali objeto do processo administrativo. O que importa para o processo administrativo é o cumprimento do objetivo, sem qualquer prejuízo às partes. Então, por uma mera irregularidade, como por exemplo a ausência de um carimbo em uma das folhas do processo, a ausência de numeração de uma das folhas do processo, essas meras irregularidades formais não são não há importância para o processo administrativo. O que é importância para o processo administrativo se o objeto daquele processo foi alcançado. Se foi alcançado e a irregularidade não foi uma condição para que houvesse prejuízo para a parte objeto daquele processo, não precisa ser anulado o processo inteiro por uma mera irregularidade que não houve prejuízo. Então, o princípio da segurança jurídica é o princípio da estabilidade do processo administrativo. Havendo uma irregularidade e essa irregularidade não foi condição essencial para a nulidade total do processo, essa mera irregularidade deve sim ser sanada, deve sim ser corrigida, mas não deve ser fator para justificar a nulidade total daquele processo. Então, o princípio da segurança jurídica é o princípio da estabilidade do processo administrativo. O princípio da oficialidade ou da impulsão é o princípio que prevê que a administração deve movimentar o processo sem que haja a necessidade de provocação do particular. O processo administrativo tem um andamento automático, ou seja, não é a parte que é parte daquele processo administrativo deve toda hora solicitar o andamento ali ao administrador para que o administrador dê andamento a esse processo. Essa regra que é mais aplicada no processo civil, né, não é aplicada no processo administrativo. No processo administrativo, a administração pública sabe todos os trâmites, já conhece e já tem a obrigatoriedade de cumprir todas as etapas do processo administrativo sem a necessidade de que haja a cobrança, o peticionamento e solicitações daquilo que realmente já é a praxe, já é o que a administração pública vai cumprir. Então, o princípio da oficialidade ou da impulsão
é aquele princípio que determina que a administração deve movimentar o processo sem a necessidade de provocação do particular. O particular não tem a necessidade de ficar ali solicitando as diligências, solicitando o andamento do processo, porque o processo caminha de forma automática pela própria administração. Essa regra, como eu disse, não é aplicada no processo civil, mas é aplicada sim no processo administrativo. Princípio do informalismo. O princípio do informalismo é o princípio que determina a simplicidade do processo administrativo. Diferentemente também do processo civil, no processo administrativo, não exige da administração pública o cumprimento de formalidades especiais, né? Ou seja, se o ato praticou ali o seu objetivo, né, sem que haja o respeito a uma forma ou outra, mas houve o cumprimento do objetivo sem prejuízo à parte contrária, não há necessidade de anular o processo, não há necessidade de realizar novamente o ato, porque o ato cumpriu seu objetivo. O princípio do informalismo está vinculado também ao princípio da segurança jurídica. Verifique que os conceitos são parecidos. Né? O princípio do informalismo, então, é o princípio que determina que os atos do processo administrativo não necessitam das formalidades especiais. Ele prevalece, né, ele prevalece o objetivo do processo sem a necessidade de se anular um processo administrativo por uma mera irregularidade formal. Né? O que importa para o processo administrativo é o cumprimento do objetivo, é o atingimento da finalidade. Se atingiu a finalidade, mesmo que a forma foi diferente, não há necessidade de refazer aquele ato por um mero descumprimento de formato daquele ato administrativo do processo. Então, este é o princípio do informalismo. Como o próprio nome diz, o processo administrativo tem essa regra de ser informal. Não significa que há o descumprimento da lei, muito pelo contrário. Há e deve sim ser cumprida a lei. Mas, se não há prejuízo à parte contrária, se não há prejuízo ao particular, o processo administrativo pode sim caminhar de forma diferente, sem que haja ali a nulidade daquele processo. E por último, o último princípio do processo administrativo é o princípio da verdade material. No princípio da verdade material, a administração tem a livre liberdade na produção das provas daquele processo, né, com sempre o objetivo de verificar a verdade do que realmente ali aconteceu. Né? E diferentemente do processo civil, no processo administrativo, né, não se aplica essa reformatio impejus, né? Ou seja, eu posso fazer a produção de provas mesmo na fase de recursos. Então, vamos supor um exemplo na qual a administração pública entendeu que um funcionário público cometeu uma falta grave e deu uma punição a este funcionário de demissão. Na segunda instância do processo administrativo, se houver uma prova de que esse funcionário não deveria ter recebido essa punição, ele pode fazer provas também na segunda instância para que a administração pública verifique a real verdade daquilo que aconteceu. Então, diferentemente do processo civil, no processo do trabalho, no processo administrativo, há sim a possibilidade de fazer prova na segunda instância do processo, diferentemente do processo civil, diferentemente também do processo de trabalho, na qual eu não posso fazer provas na segunda instância. Então, o processo administrativo, eu posso fazer provas em qualquer fase do processo, porque o que a administração pública busca, a qualquer custo e sem a necessidade de cumprimento de regras e procedimentos, é a busca da verdade. A mesma situação seria para
para um prejuízo ao particular ou ao funcionário público. Pegamos o mesmo exemplo. Vamos supor que, né, o funcionário estava sendo processado administrativamente por uma conduta que ele fez. Ao final do processo administrativo, a administração pública entendeu que ele deve ser absolvido de todas as acusações. Mas há um recurso, né, dessa decisão. Um recurso apresentado pela própria parte prejudicada, porque aquele funcionário público causou um prejuízo a alguém, vamos supor. Aí a pessoa entra com recurso dessa decisão. A pessoa prejudicada entra com recurso dessa decisão. Ela pode vir a ser prejudicada, ou seja, aquele funcionário pode vir a ter a sua situação prejudicada no processo, nos recursos desse processo administrativo? Pode. Então, a decisão de primeira instância pode sim ser revertida em segunda instância, mesmo para piorar a situação do próprio funcionário que está ali sendo processado. A mesma situação seria se esse mesmo funcionário, por exemplo, tivesse recebido não a pena de demissão, mas teria recebido uma pena de advertência ou uma pena de suspensão por 6 meses do cargo público. Então, o funcionário público, por exemplo, ele praticou uma conduta e essa conduta ficou decidida pela administração pela pena de suspensão por 6 meses do cargo público. Mas ele não gosta dessa decisão, ele não aceita essa decisão, esse funcionário que recebeu essa punição, e entra com recurso. No recurso, diferentemente do processo civil, no processo administrativo pode acontecer o que a gente chama dessa reformatio imperioris, que nada mais é do que a situação dele ser prejudicada. Ou seja, ele entrou com recurso, a administração pública, em respeito ao princípio da verdade material, verifica que realmente ele não deveria receber a pena de suspensão, mas a pena dele deve ser aumentada para, em vez de uma suspensão de 6 meses, uma suspensão de 12 meses, ou até pior, uma pena de demissão, porque na segunda instância verificou-se que as provas não são de uma punição simples de advertência, uma punição de suspensão, mas sim uma punição de demissão, ou seja, ele apresentou o recurso e acabou prejudicando a situação dele do que ele já estava. Isso é a reformatio imperioris, né, que é aplicado no processo administrativo, mas não é aplicado nas outras áreas do processo, como o processo do civil, que não é aplicado, o processo do trabalho, também não é aplicado. Então, o princípio da verdade material é aquele princípio que a administração busca a verdade a qualquer custo, a verdade em qualquer fase do processo administrativo, mesmo em fase recursal, podendo haver essa reformatio imperioris, que é quando há algum recurso administrativo intentado pela parte, e nesse recurso administrativo a situação dele acaba sendo prejudicial àquilo que ele realmente já tinha de decisão da primeira instância. Eu falei de um processo na qual envolve um funcionário público, mas pode ser uma multa administrativa, por exemplo, né? Pode ser uma multa de trânsito até, por exemplo. É feito um processo administrativo para impugnar esta multa de trânsito, que o condutor do veículo recebeu uma pena de suspensão de 6 meses da sua habilitação. No recurso administrativo, essa situação dele pode ser piorada, né? A administração pública pode verificar que realmente a pena de 6 meses é baixa pela infração que ele cometeu. Então, isso também pode acontecer. Então, o princípio da verdade material é aquele princípio que busca sempre a verdade propriamente dita, em qualquer fase do processo administrativo. Então, com isso, encerramos os princípios da administração pública. Vimos aí todos os princípios, né? Alguns vocês já conheciam por conta do estudo dos princípios do direito administrativo do semestre passado, né?
e outros são aqui específicos do processo administrativo. Competência. Competência é a medida de poder, né? O conceito de competência é a medida de poder. Competência em processo administrativo é quem é responsável pelo julgamento daquele processo administrativo. As regras de competência dos processos administrativos estão previstos lá na Lei 9784 e 99, que é a Lei do Processo Administrativo, em seus artigos 11 até o 17. Importante dizer que o órgão que vai julgar o processo administrativo não pode renunciar a este direito de julgar, de analisar aquele processo administrativo. A competência do processo administrativo ela é irrenunciável, né? E ela sempre vai ser exercida pelos órgãos da administração pública. Mas pode haver a delegação da competência ou pode haver também a avocação da competência. Já estudamos a questão, no semestre passado, a questão de delegação e avocação. A delegação é quando a competência está com um órgão superior e ele delega, ele repassa para um órgão inferior. A avocação, por outro lado, é quando acontece o contrário. A competência está no órgão inferior e o órgão superior avoca, chama para si a responsabilidade do julgamento daquele processo administrativo. Então, pode haver a delegação e pode haver aqui a avocação. A delegação ela é admitida no processo administrativo, né, sempre que não haja ali uma vedação, uma proibição na lei. Mas pode sim o órgão administrativo delegar a sua competência para outros órgãos ali para julgar aquele processo administrativo. A delegação de competência para análise de processo administrativo tem algumas exceções, são 3 as exceções que proíbem aí a possibilidade de delegação da competência. É quando há um processo administrativo para edição de atos normativos, as decisões de recursos administrativos nunca podem ser delegados, e quando a lei determina ali as matérias de competência exclusiva. Então, tem algumas matérias que a lei determina que devem ser julgadas de forma exclusiva por um órgão. Desta forma, quando a lei proíbe expressamente, obviamente, não vai poder ser ali delegado, né? A delegação, é importante dizer que ela é revogável a qualquer tempo, né? Ou seja, a partir do momento que feita a delegação da competência e o órgão superior verifica a desnecessidade de manutenção da delegação, ela pode ali suspender e cancelar a qualquer momento ali a delegação, né? Então, a delegação pode sim ser feita, mas também pode sim ser ali revogada. E sempre que é feita a delegação, né, sempre que é feita ali a transferência de competência, é importante dizer que essa delegação de competência, né, deve ser feita de forma específica. Então, tem que ter um ato administrativo, né, que a gente chama de ato delegatório, e este ato vai ter que ser específico do que está sendo delegado, quais os poderes ali que estão sendo transferidos para o órgão inferior. Essas são aí as regras de delegação, que é a transferência da competência para o julgamento dos processos administrativos. Assim como pode ser delegado a atos administrativos, como vimos no semestre passado, o processo administrativo, o julgamento do processo administrativo também pode ser delegado, também pode ser transferido. E também, da mesma forma como eu disse, também pode ser avocado. E a avocação, né, quando o superior hierárquico chama para si a competência do julgamento, da análise daquele processo administrativo que está com o órgão inferior, né? Então, o artigo 15 da Lei 97/84 prevê
a permissão aí de avocação. Obviamente, né, não é sempre que acontece, precisa ser fundamentada, justificada ali o porquê que o superior hierárquico, né, o órgão superior hierárquico está ali avocando a competência. Né? Então tem que ter uma situação, alguma irregularidade cometida pelo órgão, por exemplo, né, alguma incompetência ou incompatibilidade, ou uma suspeição, né, por parte do inferior hierárquico para poder ser ali avocado. Lembrem das regras ali de impedimento e suspeição, que também estudamos no semestre passado, aquelas questões de amizade, inimizade e quando há um grau de parentesco envolvido ali entre, né, quem vai julgar o processo e a pessoa que está sendo julgada. Então, quando há realmente a necessidade da avocação, né, é feito também por ato administrativo, onde vai ser justificado o porquê que está sendo avocada a competência do processo administrativo. Com isso, então, encerramos a aula de hoje, terminamos essa primeira apostila de processo administrativo, na qual vimos todos os princípios do processo administrativo, né? Vimos também na aula de hoje as regras de competência, né? E também a possibilidade de delegação e de avocação da competência do processo administrativo. Gostaria de sempre pedir a todos que frequentem as aulas do Microsoft Teams, respondam ali os questionamentos feitos em aula e estou sempre à disposição para esclarecimentos de dúvidas. Bom estudos a todos e até uma próxima oportunidade.